amigos, estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno, né? Parece que fazem anos que eu não dou aula para vocês. Nós vamos então começar com o Tribunal do Júri, parte 3. Nós gostaríamos de explicar que o Tribunal do Júri ele é dividido em duas partes, né? O juízo da acusação e o juízo da causa, tá? Então o que nós chamamos de iudicium in accusationis, na verdade é o juízo da acusação, que é a primeira fase do Tribunal do Júri. Então eu tenho uma primeira fase do júri. Então júri, eu tenho uma primeira fase que se chama juízo de acusação. Essa primeira fase, ela termina, o fim dela se dá com a sentença de pronúncia, com a sentença de impronúncia, com a absolvição sumária e com a desclassificação. Já a segunda fase do júri, chamado juízo da causa, ela é a fase da sessão de julgamento. Então, nessa primeira fase do procedimento do júri, o rito será sempre o mesmo, quer se trate de crime apenado com detenção, como por exemplo o aborto e o infanticídio, quer se trate de crime apenado com reclusão, como é o caso do homicídio simples, o homicídio qualificado, praticado em atividade com distúrbio. Tanto seja ele reclusão ou detenção, o rito será exatamente o mesmo, porque aqui não vai haver diferença de rito em relação à pena. Nós sabemos que a detenção é mais grave e a reclusão é menos grave, mas nesse caso não. Então, nós precisamos destrinchar essa primeira fase aqui no quadro para vocês, tá? Eu vou pedir só licença para apagar aqui, para que a gente possa mostrar a primeira fase. Só pegar aqui a minha água. Obrigado. E então vamos mostrar aqui a primeira fase. Vou começar aqui por baixo, tá bom? Eu vou ter uma denúncia. Dessa denúncia eu tenho 10 dias. Vou colocar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho a citação, depois eu tenho a resposta à acusação, recebida a denúncia, eu vou ter a oitiva da vítima, se estiver viva, a oitiva das testemunhas de acusação, a oitiva das testemunhas de defesa, vou ter, passando para cá, as razões finais da acusação, as razões finais da defesa e vou ter finalmente a sentença. Então nós estamos situados justamente aqui na denúncia. Então a denúncia é a peça acusatória da ação penal pública, né? Ela contém uma pretensão punitiva, porque afinal de contas... Então eu tiro da acusada aí não?
Realmente está faltando aqui. Vou até diminuir um pouco aqui, pode ser? Para poder encaixar aqui. É lá em cima que tem que colocar. Então, resposta à acusação, né? Tem a oitiva da vítima, das testemunhas, vamos botar assim, das testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, o interrogatório do acusado, assim, agora sim, as razões finais da acusação, as razões finais da defesa, a sentença. Essa sentença, ela pode ser, recapitulando, de pronúncia, de impronúncia e de absolvição sumária e de desclassificação. Tá? Agora está correto? Muito bem. Então, a denúncia é uma peça acusatória, quando tem uma pretensão punitiva. Quando o órgão do Ministério Público denuncia uma pessoa, ele quer que essa pessoa seja punida, por menor que seja a punição. E o juiz, ao receber a denúncia, ordena a citação do réu para apresentar a resposta à acusação. Na verdade, ao receber a denúncia, não significa que ele já tenha recebido propriamente a denúncia. Ele recebeu materialmente, ele recebeu protocolada a denúncia, ele cita a parte para um prazo de 10 dias apresentar a resposta à acusação. Nessa resposta à acusação ou defesa preliminar, nós já sabemos que convém a parte fazer a defesa da matéria preliminar no primeiro momento, arguindo exceções de incompetência, arguindo coisa julgada, arguindo ilegitimidade de parte, litispendência, e então se determina então a intimação pessoal do MP sobre o recebimento ou não da denúncia. Lembrando aos senhores que essa fase aqui nós chamamos de fase postulatória, né? Postulatório. Essa fase aqui nós chamamos de fase instrutória. E essa fase aqui da sentença nós chamamos de fase decisória. Então nós estamos exatamente na fase postulatória. Então a citação, nós já sabemos, é a ciência que se dá ao réu de que lhe foi proposta uma ação penal contra ele, evidentemente, a fim de que ele possa apresentar a sua resposta à acusação. Diga. Tem alguma exceção para ele receber uma defesa preliminar após os 10 dias? Tem alguma exceção para que a defesa preliminar seja oferecida após 10 dias? A única hipótese em que a defesa preliminar pode ser oferecida após 10 dias é uma situação excepcional. Seria, por exemplo, a morte do defensor público, a ausência do defensor público na comarca, motivo de força maior. Então, eu posso ter um motivo de força maior? Posso, tá? Mas, em regra, pela lei, ela tem que ser apresentada no prazo de 10 dias. E qual é a importância da apresentação dessa resposta no prazo de 10 dias? A resposta deve ser apresentada no prazo de 10 dias. Se ela não for apresentada no prazo de 10 dias, o que vai acontecer? A parte vai perder a oportunidade de arrolar as testemunhas, que no caso, nessa primeira fase do júri, podem ser até 8. Ela vai perder a oportunidade de requerer as diligências. Ela pode querer provar, por exemplo, querer um laudo de exame de corpo de delito, um exame de conjunção carnal, certo? E ela pode perder a oportunidade de fazer a juntada de documentos. Ela tem, por exemplo, uma filmagem que prova a culpabilidade ou prova a inocência daquela pessoa. Então
Então, se ela não aproveitar esses 10 dias, ela perde o momento, porque o direito dela de arrolar testemunhas, pedir diligências e juntar documentos preclui se ela não fizer no prazo de 10 dias a resposta à acusação. Lógico que se o juiz considerar que houve um motivo de força maior, ele poderá conceder a prorrogação desse prazo. Bom, mas então eu dizia que a citação ia ser sexidade para alguém que contra ele foi proposta uma acusação, que ele possa então apresentar a sua resposta à acusação. Nós já sabemos que vimos na aula de citações e intimações que a citação ela é pessoalmente no início do processo, pode ser feita por mandado, se a pessoa mora no distrito da culpa, na comarca onde tramita o processo, através de oficial de justiça, quando o acusado reside na jurisdição do juízo. Evidentemente que, por carta precatória, se ele reside em outra jurisdição, imagine uma citação entre as comarcas de Fortaleza e do Rio de Janeiro, teria que mandar uma carta precatória para o Rio de Janeiro para citar uma pessoa que não mora em Fortaleza. E no território nacional é com o domicílio certo por carta precatória, quando o domicílio é certo. No território estrangeiro, por carta rogatória, veja, através do Ministério da Justiça, quando o acusado reside no exterior em local determinado. Porque se ele residir no exterior em local indeterminado, eu não poderei fazer a citação por rogatória, porque eu não tenho um local certo onde ele reside. E por edital, quando o acusado reside em local inacessível ou desconhecido. Então, se um acusado residir no exterior em local desconhecido, eu não vou citá-lo por rogatória, eu vou citá-lo por edital toda vez que o acusado residir em local inacessível ou desconhecido. Neste caso, eu digo que a citação é ficta ou fictícia, pois presume-se que o acusado tenha tomado conhecimento desta citação. Lembrando que se ele estiver em local certo e a citação for feita por edital, a citação é nula de pleno direito, porque só se admite citação por edital se ele estiver em local incerto ou desconhecido. Bom, continuando aqui falando da inquirição das testemunhas. Evidentemente que num crime de homicídio consumado, a vítima não vai estar viva para depor. Mas numa tentativa de homicídio, eu posso ter o depoimento da vítima. Então eu falo inquirição de testemunhas, mas na verdade a primeira a ser inquirida, se estiver viva, é a vítima. Lógico. Então, na audiência de instrução ou fase instrutória, proceder-se à tomada de declarações do ofendido ou vítima. Ele vai ser a primeira pessoa a falar nos autos, se possível, e a inquirição das testemunhas. Primeiro as de acusação, depois as de defesa. A inversão na ordem do depoimento das testemunhas causa erro em procedendo, passível de um recursozinho chamado correição parcial. A inversão na ordem dos depoimentos das testemunhas é considerada erro em procedendo e pode ser atacada através do recurso de correição parcial. As testemunhas devem ser arroladas pelo promotor de justiça na denúncia e pelo defensor na defesa, ou no prazo a ela destinado, sob pena de preclusão. Significa que se o promotor de justiça não arrolar a denúncia, não arrolar as testemunhas na denúncia, ele perde o direito de ouvir essas testemunhas na instrução. Porque o momento que ele tem para arrolar essas testemunhas é na denúncia. Assim como o acusado deve arrolar as testemunhas na resposta à acusação. Se ele não arrolar as testemunhas na resposta à acusação, ele vai perder o prazo para arrolar essas testemunhas. Beleza? Tranquilo. Na resposta à acusação está a oportunidade também para a defesa requerer diligências. Podem ser arroladas
tanto na denúncia quanto na resposta à acusação, até 8 testemunhas. Se qualquer das testemunhas não for encontrada ou não comparecer à audiência, o defensor será intimado para substituí-la no prazo de 3 dias, sob pena de preclusão e do processo seguir regularmente. Então vamos explicar alguns detalhes aqui. Primeiro, você como defensor arrolou uma testemunha. Essa testemunha não compareceu, porque não foi encontrada. Você vai ser intimado para, no prazo de 3 dias, substituir essa testemunha. Se for uma testemunha importante, você pode insistir no depoimento dessa testemunha, desde que você junte o local, o endereço onde ela está residindo atualmente. Ou então faz um pedido, né, junto à Receita ou... O Ministério Público pode fazer um pedido, né, perante o TRE. Geralmente a gente manda uma consulta para o CIEL, que é um sistema que eles têm, e localiza o endereço da testemunha se ele for eleitor. Pode mandar também um ofício para a Receita Federal, para que a Receita mande o endereço da pessoa se ele for contribuinte. E assim sucessivamente. Se toma todas então as precauções para que aquela testemunha seja localizada. Não foi localizada, você vai substituir a testemunha por uma outra, sem problema nenhum, tá certo? Se você no prazo de 3 dias da intimação não substituir, o processo segue. O que gera nulidade do processo não é a não substituição. O que gera nulidade é a não intimação para substituir a testemunha. São ouvidas as testemunhas de acusação e depois as de defesa. A inversão na ordem do depoimento pode ser atacada por correção parcial, porque se trata de um erro em procedendo, não é um erro em judicando, é um erro em procedendo. Toda vez que eu tenho um erro em procedendo, é atacável através da correção parcial, que é o recurso próprio. Não existe aqui a fase para apresentação de diligências. Atenção, quando nós vimos o rito ordinário, nós explicamos que após o depoimento das testemunhas e após o interrogatório do acusado, nós temos a fase de diligências. Essa fase de diligências, ela tem como objetivo justamente requerer laudos, juntada de documentos, juntada de filmagem, de gravações, escutas ambientais, etc. No júri, nós não temos essa fase de diligências. Por quê? Porque na sessão do júri, antes da sessão do júri, a acusação e a defesa vão ter um prazo de 5 dias para requerer a oitiva de testemunhas, a juntada de documentos e as diligências que achar necessárias. Então, como eu tenho essa fase de diligências na sessão inicial do júri, se retirou da primeira fase do júri, do juízo da acusação, essa fase. Encerrada então a fase, as partes serão intimadas pessoalmente para apresentarem as alegações orais. Atenção, outra observação. Muitos juízes costumam abrir vistas para apresentação de memoriais escritos, mas na lei processual penal a regra é clara: a apresentação dos memoriais é oral. 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa, prorrogável por mais 10 minutos para a acusação e mais 10 minutos para a defesa. Nas alegações, o autor e o réu devem fazer uma análise aprofundada das provas trazidas para o processo. E em seguida se manifestarão sobre a procedência ou improcedência da pretensão punitiva, objeto da inicial. Veja, nas alegações orais, no rito ordinário, você vai pedir a condenação, a absolvição, dependendo do lado que você estiver. No júri, na primeira fase do júri, o Ministério Público geralmente pede a pronúncia. E a defesa vai pedir a impronúncia, ou vai pedir a absolvição sumária, ou vai pedir a desclassificação. Então veja que são coisas diferentes, tá certo? Bom, ainda sobre
falando sobre a fase instrutória. O MP é intimado pessoalmente para apresentar suas alegações no prazo de 20 minutos e é obrigatória a apresentação pelo princípio da indisponibilidade da ação penal. Prestem bem atenção. Para o Ministério Público, vigora o princípio da indisponibilidade da ação penal. Logo, ele é obrigado a apresentar as alegações finais. Sim, orais ou escritas. Para a defesa, não. A defesa não é obrigada a apresentar as alegações finais. O que gera nulidade não é a falta de apresentação de alegações finais. É a falta de oportunidade, ela não ter sido intimada para apresentar essas alegações finais, ok? Para o MP não, é obrigatório. A ausência de alegações finais gera nulidade, né, que é relativa, pois viola exigência estabelecida pelo ordenamento jurídico legal, norma infraconstitucional. Quando eu falo nulidade relativa, norma infraconstitucional. Quando eu falo nulidade absoluta, norma constitucional. Quando eu falo nulidade absoluta, eu falo em princípio de ordem pública, contraditório, ampla defesa, publicidade, etc. Tá? Em seguida, é intimada a defesa, que terá o prazo de 20 minutos para fazer as suas alegações finais. Prorrogável por mais 10. Se houver 10 minutos de réplica do Ministério Público, haverá 10 minutos de tréplica pela defesa. Novamente ressaltando que essas alegações são orais, muito embora possam ser feitas por escrito. Nessa fase, não será admitida a juntada de novos documentos, o que constitui uma exceção ao princípio da verdade reta. Por que, professor, e nessa fase, professor Franklin, não pode ser apresentado novos documentos? Porque, como eu disse para vocês, se o cidadão for pronunciado e passar por uma segunda fase, o Ministério Público terá 5 dias para rolar testemunhas, pedir diligência e juntar documentos. A defesa também terá 5 dias para arrolar testemunhas, pedir diligências e juntar documentos. Então se tira a oportunidade dele juntar documento aqui, para se dar a oportunidade na primeira fase, no primeiro ato processual que ele vai praticar na segunda fase, que é o juízo da causa, que ele possa juntar esses documentos. A defesa não é obrigada a apresentar as razões finais, como eu falei, tratando-se para ela a defesa de mera faculdade, porque ela não é obrigada a apresentar essas alegações finais. Até aqui tudo bem? Estão entendendo tudo? Professor, por que ele não pode juntar novos documentos? Porque ele não pode juntar novos documentos, porque ele vai ter uma oportunidade de fazer essa juntada desses documentos na primeiro ato processual que ele vai praticar na segunda fase, que é o requerimento, que ele vai arrolar testemunhas, vai pedir diligência e vai poder juntar os documentos antes da sessão do júri, ok? Bom, então o que é o interrogatório? Falando agora em interrogatório, que esse atozinho processual aqui, que é o ato final da fase instrutória. O interrogatório nada mais é do que um diálogo entre o juiz e o acusado, constitui um momento importante para que o juiz penal conheça o delinquente, o seu caráter, a sua personalidade. E a partir desse diálogo ele vai conhecer a pessoa. Qual é a sua personalidade? Qual é o seu caráter? E aí ele vai fazer a aplicação correta da pena, conforme o princípio da individualização da causa. Individualizar a causa é individualizar a conduta, a personalidade, o caráter daquele acusado de acordo com as provas dos autos. Cada macaco no seu galho, cada acusado tem um grau de culpabilidade, tem um caráter, tem uma personalidade, pode ser violento, pode ser calmo, pode ter boa conduta social, pode não ter. E aí eu chamo isso de individualização da causa. Individualizar a causa é ajustar a causa à culpabilidade ou não do acusado.
O interrogatório no CPP figura como meio de prova, contudo, ninguém pode negar que ele é mais um meio de defesa. Por duas observações. Primeiro, porque o acusado não está obrigado a depor contra si próprio. Ele não está obrigado a se autoincriminar. É o princípio da não autoincriminação. Segundo, ele não está obrigado a falar a verdade. Ele pode ser orientado a não falar a verdade ou omitir determinados fatos. Então é mais um ato processual em que o acusado tem oportunidade de se defender, de não se acusar, de mostrar para o juiz os motivos que o levaram para a prática daquele delito, ou não. Então, não é mais um ato pessoal do magistrado, pois o MP e o defensor, o advogado, defensor, quando eu falo defensor público, advogado particular, devem estar presentes e podem nele interferir. Antigamente, o interrogatório era feito pelo juiz. E eu, quando comecei como promotor de justiça, em 1823, lá na época de Dom Pedro I, não podia perguntar. Ficava lá sentado com o promotor. Depois é que a lei processual mudou e se permitiu então que o promotor e o defensor perguntassem. Hoje o juiz pergunta e depois pergunta o Ministério Público e depois pergunta a acusação. Ou alguns juízes já fazem o seguinte, né? Quando é o caso da testemunha, principalmente da acusação, ele já passa direto a palavra para que o promotor faça as perguntas para a testemunha de acusação, e a mesma coisa ele faz quando se trata de testemunha de defesa. Mas o fato é que o cerceamento do direito que tem o MP, a acusação e a defesa de fazerem a pergunta viola o princípio do contraditório e ampla defesa e gera nulidade do interrogatório. Portanto, o Ministério Público e a defesa devem nele interferir. O acusado, então, não é obrigado a depor contra si. Princípio da não autoincriminação. Assim como não está obrigado a responder às perguntas formuladas pelo juiz, e o seu silêncio não poderá prejudicar a sua defesa. Não se presumem como verdadeiros os fatos se o acusado permanecer em silêncio, porque o direito ao silêncio é um direito dele. Ele pode simplesmente não querer falar. Não existe confissão ficta no processo penal, logo deve-se procurar a verdade real. Mesmo que o acusado confesse a autoria do crime, aquela confissão deve ser confrontada com as demais provas do processo. Princípio da verdade real, diferente do processo civil, em que vigora o princípio da verdade material. Lembrando aos senhores que no processo civil, por a maioria dos bens serem patrimoniais, vigora esse princípio. Já aqui nós temos que vigorar e defender a verdade real, porque se trata da defesa de um bem indisponível, que é a liberdade do cidadão. Ok? Então, gente, nós no interrogatório temos o artigo 188 do CPP, desculpem, que contém um elenco de perguntas que o juiz deve formular ao acusado por ocasião do interrogatório. Eu me lembro até que nós demos uma aula aqui, abrimos o CPP e lemos essas perguntas, não foi? Vocês lembram disso? A senhora lembra aí de trás? O senhor não lembra que eu peguei? Foi esse aqui? Foi esse aqui? Abre logo aí. 188 do CPP. E aí eu li para vocês algumas perguntas, né? Lembrando que no interrogatório nós temos duas partes. Uma primeira parte em que o juiz pergunta ao acusado sobre a sua vida, se ele trabalha, se ele estuda, se ele é alfabetizado, até que série ele estudou, papapá, pererê, popopô. Na segunda fase,
ele vai perguntar se a acusação contra ele é verdadeira, se ele conhece as testemunhas, né? Circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Tudo isso está previsto no artigo 188 do CPC. E nós paramos por aqui no Tribunal do Júri, parte 4. Pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?